todas as alturas, onde ouço a tua voz, falo de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos, Senhor, porque sabemos que nada está além do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Pai, por Ti, Jesus. E somos gratos, Senhor, por toda a graça derramada naquele dia, toda a misericórdia que está diante de nós todos os dias assim que acordamos, Pai. Somos gratos, Senhor, pela honra de estarmos aqui, louvando ao Senhor, engrandecendo o Teu nome, porque nós somos nada sem Ti, Senhor. O único motivo de estarmos aqui é somente para adorar o Senhor, Jesus.
Então eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós, esteja conosco nessa noite, Pai, no decorrer do culto. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma noite de domingo em que podemos louvar juntos ao Senhor. Nós aqui no templo, uma pequena equipe, e você no seu lar, mas juntos nós podemos sim louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite. E desde já gostaríamos de lembrar que você pode mandar a sua selfie com a sua família neste momento de adoração, neste momento de culto ao Senhor. Você pode participar sim, que no final será apresentado o celular, o número já deve estar aparecendo aí, 987268015. Você pode mandar a sua selfie. Neste momento, vamos então à leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 14 a 21. Atos 2, 14 a 21. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua bendita palavra. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Pai, porque Tu és o Deus de maravilha, Tu és o Deus de amor, de misericórdia e de graça que nos alcançou. E aqui, Pai, neste momento, como Tua igreja, Pai, mesmo que fisicamente distantes, mas juntos, num só louvor, numa só adoração, nós queremos, como igreja do Senhor, como segunda igreja batista, dizer, ó Pai, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. Por isso nós estamos aqui para prestar o culto, para Te honrar, para Te louvar, para Te engrandecer, ó Pai, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe, ó Pai, em nome de Jesus este culto, Pai, os louvores, os clamores, ó Pai, e através da Tua palavra, edifica no Senhor, que seja uma noite de bênção para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E Te pedimos por cada um que está nos vendo, nos ouvindo agora nos Teus lares, que a Tua boa mão permaneça sobre cada família para a honra e glória do Teu santo nome, é que nós Te pedimos, louvamos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Continuemos então louvando e engrandecendo ao Senhor.
estar. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus, glória a Deus. Todos nós sabemos que só a maravilhosa graça do Senhor que foi derramada sobre nós, para nós estarmos aqui hoje. Glória a Deus. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos festejar, mesmo em casa, distante de cada um, porque o Senhor merece. Quem é o Rei e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito
fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, porque a sua graça ela é maravilhosa. Mas muitos não sabem disso. Muitos desconhecem no Brasil e no mundo o amor, a graça, a misericórdia, o perdão e a obra da cruz de Jesus. Então é por isso que estamos em plena campanha de missões nacionais. Uma campanha que precisa apoiar e subsidiar recursos para que nossos missionários continuem trabalhando dignamente no Brasil e no mundo, levando esta palavra, esta mensagem do Evangelho. E este ano, a nossa campanha de missões nacionais tem como tema Porque Ele me amou. E a divisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4. Então, neste momento, nós teremos exatamente este momento missionário, onde nós poderemos, inclusive, além do relato das palavras do irmão Rosenberg, também aprendermos a nossa música tema da campanha Porque Ele me amou. E já deve estar aí no seu vídeo o que é para oferta, para o seu dízimo, para ofertas e também oferta missionária. Lembrando que nós temos um alvo e irmã Heloísa está muito animada e pela fé nós vamos ultrapassar. E ultrapassar bem, né? Heloísa está em casa aí, pode dizer amém, viu, Heloísa? Em casa mesmo, sabe? Tá certo? Amém. Vamos então, né, a esse momento missionário. Enquanto isso, o momento também de dízimos e ofertas. Continuando, amados irmãos, nós iniciamos há poucos dias, e os irmãos estão vendo aqui atrás esse painel lindíssimo, sobre a campanha de missões nacionais. Nós, batistas, durante o ano, nós nos concentramos em 3 períodos importantes: missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Estamos agora no início de missões nacionais. E nós temos um tema muito impactante e simples: porque Ele me amou. Olha só, simplesmente porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É a divisa que está lá em 1 João 4:19. Sendo que a música, a equipe de louvor, ela não está completamente segura ainda com a música, mas daqui a alguns dias já vai estar cantando aqui conosco. E nós vamos colocar esse vídeo aqui para que os irmãos possam acompanhar. Mas é importante, amados, que a gente se concentre
campanha de missões nacionais, porque lá já em Isaías, quando ele tem aquela visão e Deus pergunta: a quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, desde lá, após o novo pacto que iria se iniciar, quando Jesus, antes de sua morte, disse para os discípulos também: ide por todo o mundo, pregai e façais discípulos por todo o mundo. Então esse ide de Jesus, ele permanece para nós hoje. E esse tema ele nos amou, e nós amamos porque ele nos amou primeiro, conforme o versículo lá em 1 João, ele tem que nos trazer e nos fazer um impacto muito grande, porque nós temos por obrigação, enquanto igreja, nós pregarmos a palavra. E eu estava vendo o site de Missões Nacionais, a nossa mais nova igreja foi lá bem distante, no Pará, dia 7 de setembro. Foi feito um batismo com 13 irmãos ali na cidade de Abaetetuba, no Pará, dos quais 10 de uma mesma família. Então é a nossa igreja mais nova, é a nossa agência mais nova da Palavra de Deus no Brasil. Mas nós temos outros campos. A Junta de Missões Nacionais, que é ligada à Convenção Batista Brasileira, ela patrocina mais de 400 projetos na área de evangelização, na área social. Não importa se as pessoas estão vivendo em uma floresta, não importa se as pessoas estão vivendo no sertão nordestino, não importa se estão vivendo lá nos campos do Rio Grande do Sul, da região sul, não importa isso. Nós temos que cumprir o ID de Jesus. E para isso, a Junta de Missões Nacionais conta com 912 missionários, homens e mulheres, abnegadas, que estão lá no meu canto e no seu lugar também. Porque nós não podemos ir por inúmeros fatores, mas eles decidiram aceitar esse chamado de Jesus Cristo. E aí eles se comprometeram em levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então é importante que, enquanto igreja, nós possamos sustentar esses homens e mulheres, porque eles vão estar cumprindo esse ID de Jesus, mas também através de nós. Vocês já pensaram, para refletir, que quando você entrega o seu dízimo na igreja, ou quando você entrega a sua oferta para uma campanha de missões, essa oferta, ela representa o dia de trabalho que você teve, o suor que você derramou, o seu esforço laborativo, e representa aquilo que você produziu, e você entrega para a obra missionária e oportuniza através do seu trabalho, sim, embora não diretamente, mas através da sua oferta. Então, se eu não posso ir, estar lá no campo, mas eu posso ofertar. Eu tenho o dever de ofertar enquanto igreja. Então, amados, que a gente possa estar com esse compromisso de estar sustentando os nossos missionários. E ainda, eu falei 3 momentos importantes, e nós temos ainda missões locais. A nossa igreja é uma prova viva disso. Nós temos inúmeras congregações, inúmeros pontos que são sustentados, e missionários também são sustentados por essa igreja. Então, amada igreja de Deus, nos comprometamos com a obra missionária. Tenhamos esse amor de volta, né? Porque Deus nos amou. Então nós temos que amar as pessoas e irmos até onde elas estão, para que a palavra de Deus chegue e que nós possamos fazer uma grande colheita. Amados, nós vamos passar o vídeo, e é o vídeo de música, e nós vamos aproveitar esse momento para o nosso momento de ofertório. Você que trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta, seja as ordinárias, seja já para a campanha de missões, vocês podem aproveitar esse momento, e como nós estamos com uma limitação na igreja, então não vamos ter problema para que os irmãos possam descer, mantendo a distância ainda, e vamos aproveitar esse vídeo dessa música que Bia vai estar soltando, aliás, a técnica vai estar soltando lá atrás, e nós possamos, então,
já fazemos esse momento de oferta, de entrega de dízimos e ofertas. Que Deus abençoe a todos nesse momento também. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás.
amado, nós nos sentimos constrangidos, Senhor, pelo Teu amor. E por isso, Senhor, nós somos motivados a amar aquelas pessoas que, embora não conheçamos, mas a gente sente, Senhor, amor por essas pessoas. E por isso, Senhor, vem abençoar a Tua igreja, as igrejas espalhadas pelo Brasil, para que essas ofertas possam alcançar esses corações e que pessoas possam se converter aos Teus pés. E o Teu ID possa ser cumprido e que breve, Senhor, Tu possas voltar para nos buscar. Nós te agradecemos por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E, irmãos, nós também gostaríamos de estar lembrando a campanha das cestas básicas. Então, os grupos da igreja receberam os itens, né, a relação de itens. Então, os irmãos podem aí estar contribuindo, são itens básicos para auxiliar famílias, auxiliar nossos irmãos. Não deixem de contribuir. Então, neste momento, eu queria convidar o pastor Alanar, que está agora com a palavra. Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. É uma alegria nós estarmos mais uma vez na sua casa, na sua telinha, seja no tablet, no smartphone ou na Smart TV, para juntos cantar louvores ao Senhor, prestar culto. Afinal, estamos na presença do Senhor. Afinal, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E nós estamos ainda com a sequência da série de sermão sobre o segredo da conquista. E esse é o 31º. Estamos já terminando o livro de Josué, estamos terminando o capítulo 21. Josué, capítulo 21. Olha aí na sua tela, são 45 versículos. Como ele repete muito o nome daquelas cidades difíceis, eu pensei do verso 1 ao verso 8, e depois do verso 41 ao verso 45, que são justamente as divisões de cidades para os levitas. Eles não receberam território, não receberam porção de terra, né? Eles receberam casas em cidades, e em volta da casa, em volta da cidade, um pequeno pedaço de terra para que ele plantasse e tivesse ali o seu animal para subsistência e plantação para subsistência. E foram ao todo 48 cidades distribuídas para os levitas. E Josué, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 8. Josué, capítulo 21, do verso 1 ao versículo 8. Vamos ler a palavra. Os chefes das famílias dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar e de Josué, filho de Nun, e dos chefes das outras famílias das tribos de Israel. Ou seja, o que Caleb fez, o que os outros líderes fizeram, procuraram a liderança de Israel, Josué, o sacerdote, e o chefe das tribos. E em Siló, na terra de Canaã, lhe disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde possamos habitar e pastagem para nossos animais. Versículo 3. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens para os levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã.
Os levitas, que eram descendentes dos sacerdotes de Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, de Dan e metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gersom receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Asser, de Naphtali e metade da tribo de Manassés, estabelecida em Basã. Versículo 7. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. E dessa maneira os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Versículo 8. Do verso 9 ao verso 40, são a descrição dessas tribos, distribuindo essas terras entre os levitas, a tribo de levitas, que tinham 3 famílias principais: coaritas, gersonitas e meraritas. E do verso 9 ao verso 40 fala como foi essa distribuição: assim, assim, essa cidade, tanta cidade, foi assim, foi assim, foi assim. No verso 41 está escrito: no total, as cidades dos levitas, nos territórios de outros israelitas, foram 48 cidades com os seus arredores. Versículo 42. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagem ao seu redor. E assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram. Versículo 44. O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-lo, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, e todas se cumpriram. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações e nos capacite e nos dê graça para ouvir sua voz, entender o que Ele quer falar para nós, e que não sejamos só ouvintes, meros espectadores, mas que possamos ser alcançados por sua palavra, transformados, lapidados, fortalecidos, abençoados por sua santa palavra. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque acabamos de ler a tua palavra e entendemos de que só o teu Espírito tem poder de fazê-la eficaz no coração do que ouve. E cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder para isso. Que o Senhor possa operar o milagre da salvação, que a tua graça, Senhor, sobrepuje toda e qualquer de nossas limitações, tanto para falar como para entender, para ouvir tua voz. Dar-nos, Senhor, ouvidos para ouvir tua voz, dar-nos corações sensíveis e férteis à semeadura da tua palavra. Fala-nos de maneira que só o Senhor sabe e tem poder de falar. Fala-nos, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos o tema principal, que é segredos da conquista, de uma vida cheia de conquista, de vitória. E sempre nós falamos ao domingo alguns segredos. E hoje, o segredo, é se importar com o que Deus se importa. Se importe com o que Deus se importa. É interessante nós acharmos de que Deus se importa com as coisas que eu me importo. E essa é a inversão de papéis. É entrar na contramão de Deus. É achar de que Deus está a meu serviço, de que Deus está a meu dispor para me ajudar com os meus projetos pessoais, com aquilo que eu me importo, com aquilo que eu acho, que eu entendo como importante, de muito valor. E me esqueço de que Ele é que é o Senhor e que eu sou servo. E que servo não tem projeto pessoal. O projeto pessoal do servo é servir da melhor maneira possível o seu Senhor. É ser obediente a Ele. É o projeto do seu Senhor. É os planos do seu Senhor, não os seus. E muita gente acredita de todo o coração que Deus o colocou aqui nesse mundo
para que ele seja feliz. Você nasceu para ser feliz, esse é o seu projeto de vida, seja qual for o custo disso, você tem que buscar, lutar, se esforçar, suar para ser feliz. E nos esquecemos da grande e maior verdade de todas, que nós estamos aqui para glorificar a Deus. A nossa felicidade passa pela glorificação de Deus, quando Deus é glorificado, quando Deus é exaltado. Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, inclusive seus planos e projetos. Mas pastor, o que seria se importar com as coisas que Deus se importa? Que Deus gosta? Como assim? Primeiro, deixa eu explicar rapidamente sobre os levitas. Levi foi o terceiro filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E 12 tribos foram estabelecidas, sendo que José, quando morreu no Egito, foi assimilado seus filhos como tribos, Efraim e Manassés. Então, são 12 tribos, e os levitas não têm, vamos dizer, terra, quinhão, território estabelecido por eles. E eles eram homens chamados exclusivos para o Senhor. A Bíblia diz que Deus separou esta tribo para o serviço do culto. O texto é bonito quando nós lemos lá em Números, que diz: os levitas são meus. Os levitas são meus. E lá em Josué, diz que as tribos terão a sua herança, mas a herança dos levitas é o Senhor, é o culto, é o serviço, é o que Deus tem para fazer. Algumas pessoas acham que levitas são aqueles que cantam, né? Mas os levitas eram responsáveis por todo o serviço do culto, todo. A leitura das escrituras, canções, organizar as filas, separar os holocaustos, ir buscar as lenhas, trazer água, montar o tabernáculo. E o interessante é que eles tinham a divisão das tribos dos levitas, que um era responsável em montar aquele tabernáculo em volta, outro a tenda do Santo dos Santos, outro só se preocupava com a arca, outro se preocupava em acender os candelabros e acender as lamparinas, e cada um tinha a sua função, mas todos tinham. E interessante, os levitas, as tribos, eram 12 tribos, 4 do lado esquerdo, 4 do lado direito, 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito, 3 ao sul e 3 ao norte. E as tribos, a tribo de Levi, ficavam com suas cabanas em volta do tabernáculo, que é justamente o templo móvel, onde eles estavam peregrinando no deserto. Eles montavam e desmontavam aquele tabernáculo, que era justamente como se fosse um cercado de tendas com peles, o altar na frente, e aqui na parte de trás uma tenda que é chamada o Santo dos Santos, onde se oferecia, né, os cultos, os serviços ao Senhor. E os levitas eram responsáveis por isso. Aqueles que adentrassem ali ou quisessem manusear ou fazer o serviço dos levitas, morreria. Então os levitas tinham isso. O que me chama a atenção é que eles guardavam no centro do acampamento, não era o trono ou o governo humano de um líder, Josué, Saul ou qualquer outro, ou Moisés, mas no centro estava justamente a tenda do encontro, ou o lugar dos tabernáculos, ou o lugar do Santo dos Santos, ou seja, para dizer quem que estava no centro do seu povo, que era o Deus de Israel. Os levitas, Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que fundaram futuramente tribos, mas essas tribos de levitas. O Arão e o Moisés e a Midian eram levitas, da tribo dos levitas, da família, do clã dos Gersonitas, filho de Gerson, da herança de Gerson, né, de Gerson. Então, você vai ver agora nesse capítulo 21 de Josué,
o escritor falando sobre a clã dos Gersonitas, a clã dos Coatitas, a clã dos Bereritas, que são todos levitas. Todos levitas que não tiveram território, mas tiveram casas ou cidades. Muitas das cidades dos levitas, nós vimos a semana passada, eram cidades chamadas cidades refúgio. As cidades que eles escolheram era para eles morarem, e um pequeno pedaço de terra em volta para que eles pudessem plantar alguma coisa para a sua subsistência da sua família, e um animal que pudesse pastar ali, dar leite, dar carne para eles. Mas não como as demais famílias, os demais clãs, as demais tribos, que tinham territórios enormes e viviam daquilo. A função deles era que eles cuidassem do culto e do serviço do Senhor. Havia no coração de Deus a preocupação de que o povo de Israel não esquecesse de estar na presença do Senhor, de prestar culto ao Senhor, de fazer seu serviço de adoração, de louvor, de ações de graças ao Deus vivo. E para isso havia homens que desde o ventre, diz o Senhor, que assim como todo primogênito é do Senhor, todos os filhos de Levi são do Senhor e pertencem ao Senhor para o serviço do Senhor. E eles eram separados justamente para fazer esses cultos. Eles ensinavam a palavra, eles cantavam, eles organizavam as filas, eles limpavam, eram guardas na entrada do templo, eles serviam de pessoas como sacerdote, sumo sacerdote, tinha que ser levita, enfim, eram os responsáveis por todo o culto. E também eles cantavam. Muitos eram músicos de primeira linha, né? Além de conduzir, de manusear, só eles tinham o direito de manusear a arca, de tocar na arca. Qualquer outro poderia morrer que eu assim o fizesse, né? E todos eram voltados unicamente para o serviço ao Senhor. Mas, pastor, eu entendi já o que significa os levitas, o que eles faziam e por que eles faziam. Quem os instituiu foi Deus, quem escolheu eles foi Deus, mas por quê? Então aí nós temos a nossa primeira lição. Você deve se importar com aquilo que Deus se importa. Deus separou os levitas para se dedicarem ao serviço do culto. Lá em Números capítulo 3, verso 12, o Senhor diz: e eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, porque os levitas serão meus. E eles eram justamente homens, famílias e clãs que nasciam com esse propósito para cuidar do culto, do serviço ao Senhor. E hoje, pastor, hoje nós temos a igreja como instituição, como templo, e aqui estão as pessoas que cuidam delas, e Deus usa essas pessoas para este serviço. Nós temos hoje, para a glória do nome do Senhor, muitos vocacionados que servem ao Senhor e dedicam sua vida ao serviço do Senhor. E isso nós precisamos entender que foi Deus que os separou, Deus os chamou. Não são os homens que se autodenominam ministros ou ministras. Não são os homens que amanhecem assim e dizem: eu estou com vontade de ser pastor, estou com vontade de ser missionária, eu estou com vontade de ser missionário, eu estou com essa vontade e pronto. Nós vemos, à luz das Escrituras e da experiência pessoal, de que é um chamado de Deus, que Deus chamou, que Deus escolheu, Deus decidiu por isso, para que houvesse na terra pessoas que pensassem e olhassem para isso. Deus, sem sombra de dúvida, separou, escolheu os levitas para se dedicarem ao serviço do culto ao Senhor, ao louvor, à adoração, às canções, à organização, à instituição como um todo. É interessante, meus amados irmãos, que todos eles tinham seus planos, seus projetos, tinham eles a sua visão no seu dia a dia para conquistar, para prosperar, do ponto de vista material, de construir, de ter mais filhos. Mas os levitas, eles sempre tinham os olhos voltados para o culto, para o serviço ao Senhor. Quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, passam 70 anos, e eles voltam,
e eles tentam restabelecer o culto, mas acontece de que os irmãos que digo, o povo de Deus, o povo de Israel, largaram mão de não contribuírem e não fazer com que os levitas vivessem do serviço do culto. E eles começaram a ter sua vida secular, começaram a ter serviço para poder se sustentar e sustentar a sua família. E quando isso aconteceu, o Esdras e o Neemias juntam ao povo e chamam a responsabilidade, dizendo de que Deus os chamou para o serviço do culto e não para aquilo. Paulo, no começo do seu ministério, para não ser pesado, ele fez tenda, porque ele trabalhava com couro e fabricava tendas para seu sustento, para não ser pesado à igreja. Mas ele fez isso como um apêndice, não porque era a razão dele ser um bom comerciante de tendas. A função de Paulo era ganhar almas para Cristo. A função de Paulo era treinar líderes. A função de Paulo era fazer com que nascesse, plantasse igrejas e multiplicasse líderes. Quantos líderes e quantos pastores Paulo deixou antes de ser preso em Roma? Suas cartas falam sobre isso. E nós percebemos, meus amados irmãos, de que o serviço levítico, o serviço que é para o culto ao Senhor, continua hoje. A pandemia nos deu um freio no que se diz respeito de estarmos reunidos e congregados, fisicamente. Mas os levitas continuaram o seu serviço em toda parte do Brasil, em todo o mundo. Eles continuavam orando, pregando, visitando, organizando, limpando, fazendo o que tinha de se fazer no local. E eu fiquei imaginando as dificuldades dos irmãos ou das igrejas de que tem o seu templo alugado, que pagam caro, 20, 30 mil, 40 mil reais por mês, para o uso daquele salão para culto presencial. E passaram agora 6 meses parado. Muitos entregaram, muitos devolveram, outros negociaram com os proprietários, outros conseguiram manter pagando. Mas eu fiquei imaginando que é a preocupação para que se mantenha o serviço do culto, porque os levitas estão ali. O culto tem que acontecer. E hoje o trabalho dos levitas está sobre a igreja no mundo, porque os levitas é sem dúvida onde saem os sacerdotes. A única instituição na face da terra que tem um papel sacerdotal, que está entre o homem e Deus, Deus e o homem, é a igreja. A igreja tem a preocupação de anunciar o evangelho, de apresentar Deus aos homens e trazer os homens para perto de Deus. A igreja do Senhor tem esse papel levítico hoje. E a igreja do Senhor é escolhida para este serviço de culto ao Senhor. Ah, pastor, mas ela pode fazer entretenimento? Claro. Ela tem terreno e constrói um campo de futebol para a juventude, bater futebol, vôlei, ping-pong, xadrez. Ou usar suas salas para cursos profissionais, profissionalizantes, para a comunidade, cursinhos para a juventude que vão fazer o Enem, curso de inglês, de francês, de línguas de um modo geral, ótimo. Mas tudo isso é periférico. A igreja existe para se preocupar no serviço do culto a Deus, para criar este ambiente, para montar a estrutura, assim como os levitas, eles se preocupavam em fazer aquelas tendas, em organizar a arca, em transportá-la, em ler as escrituras, em ensinar as escrituras. Por isso que Malaquias, no capítulo 3, disse: tragam todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O mantimento da casa do Senhor é justamente para que o culto continue acontecendo. O serviço do culto por pessoas que Deus designou que a fizessem. E nós louvamos a Deus pelo que Deus tem feito através desses levitas, que são as igrejas espalhadas na face da terra. Número 2, Deus sustenta os levitas para que se dediquem ao serviço do culto. No versículo 8, como no versículo 3, é quase uma repetição, diz: dessa maneira,
os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Duas coisas nesse texto. Olhe bem para esse texto. Primeiro, quem deu a quem? O povo de Israel deu aos levitas. Não é os moabitas, os filisteus, os cananeus, os perizeus, os amorreus, os egípcios, ou os babilônicos, ou os romanos, ou os gregos. Quem deu? O israelita, o povo de Deus. Para deixar bem claro de que a responsabilidade para a manutenção dos levitas é o povo de Deus. A igreja do Senhor, ela subsiste através dos seus dízimos e ofertas, não dos que estão fora, mas daqueles que são de Deus. Você já parou para pensar a segunda igreja batista, no jornal hoje, dizendo que recebeu uma mala de dinheiro, porque estava precisando comprar um terreno para uma igreja missionária lá no sertão, e ela ganhou essa mala do dinheiro do deputado, do senador, do sei lá de quem. E a Lava Jato está investigando o pastor para isso? Misericórdia. Ou então, um materialista, um ateu, um católico, um mórmon, um umbandista, tirar de suas economias para o sustento dos levitas, da igreja do Senhor, que é responsabilidade de quem é de Deus. Não estou dizendo que Deus não use essas pessoas, mas a responsabilidade, do que me chama a atenção, é que os israelitas deram de suas propriedades. As cidades pertenciam a Dan, a Naftali, a Manassés, a Efraim, a Judá, a Benjamim, a Rúben, a Simeão. As propriedades eram deles, e o texto diz que eles deram essas cidades com suas pastagens, eles deram para os levitas. Isso me ensina que o sustento da obra do Senhor são dos membros. Os levitas precisam ser sustentados, a igreja, a instituição. A gente houve pandemia, mas os custos, os missionários que a igreja sustenta, os pontos de pregações, a ajuda de custos de aluguéis, continua. Jamais a gente ia dizer, irmão, a gente não está conseguindo, então volte, deixe sua obra missionária, volte para sua casa, e a gente vai ver o que vai fazer depois. Você já parou para pensar, a junta de missões mundiais, com quase 1.500 missionários espalhados no mundo, disse, volte, venha para o Brasil, porque nós não temos as condições, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Esse povo agora no Brasil, fazendo o quê? Morando onde? Sendo sustentado por quem? Já parou para pensar? Os nossos missionários espalhados, voltem, porque a pandemia fez com que os irmãos não contribuíssem, e por conta disso não tem como sustentar vocês. Voltem, eles vão voltar para onde? Porque eles nasceram para estar lá, lá é a casa deles, lá é a vida deles, lá é que Deus os colocou, e lá Deus os sustentará. Eu não tenho dúvida. Não é pandemia, não é o diabo, não é mesquinheza, não é incredulidade que vai permitir que a obra de Deus deixe de avançar e que os servos de Deus deixem de pregar e de anunciar a obra, porque Deus o sustenta. Feliz da igreja, feliz do homem, feliz da mulher que percebe que é instrumento de Deus para que isso aconteça, que não está fazendo favor a Deus, mas que Deus está fazendo um favor a ele. O que me chama a atenção é que os israelitas deram aos levitas, e eles viviam, subsistiam, mantinham suas famílias, com que as tribos e os povos vinham diante do Senhor. Agora, o que está por trás disso? Olha no texto. Cidades com suas pastagens,
como o Senhor ordenou por meio de Moisés. Havia uma ordem, havia um interesse divino para que isso acontecesse. E o interessante é que Deus não está falando com os moabitas, os cananeus, os jebuseus, os edomitas. Deus está falando com Israel. Deus está dizendo a Israel, ordenando a Israel que sustente os levitas, a obra de Deus, para que se dediquem a isso, para que o culto aconteça, para que o nome dele seja glorificado, para que outras vidas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que outras vidas encontrem guarida no Deus vivo. E esse é um trabalho da igreja, por meio dos levitas. Deus sustenta, Deus chamou, Deus comissionou, mas Deus sustenta os levitas, para que se dedique ao serviço de culto. Se preocupe com as coisas que Deus se preocupa. Esse é o segredo da conquista. Número 3. Deus cumpre suas promessas plenamente, agora no seu próprio tempo. Deus não se comove com a minha ansiedade, com a minha pressa, com o meu e seu imediatismo. Não, mas é porque já é meio-dia, as coisas têm que ser resolvidas logo, não posso esperar, e etc. Mas olha para o texto. Olha para o texto, verso 43, está aí na sua tela. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sobre juramento, aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Pastor Alain hoje de manhã pregou sobre isso. Aproximadamente 450, 480 anos. Pastor Alain falou isso em Atos 13 hoje. É interessante que o nosso imediatismo não permite pensar e deslumbrar a longo prazo. Achamos que na verdade o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que habita acima das estrelas, que tem o seu trono e de lá tudo governa, é o gênio da lâmpada, que está do meu lado para satisfazer os meus desejos, e na hora que eu preciso, porque eu estou clamando, estou gritando, estou pedindo, estou jejuando, estou exigindo, estou determinando que Deus faça isso. E nos esquecemos que Deus tem seu tempo. Deus prometeu a Abraão, aproximadamente quase 500 anos antes, a Isaac e a Jacó, o povo de Israel no Egito, cativo, preso, escravo, e tudo aconteceu entre 450 e 480 anos. Diz o texto, eles tomaram posse dela e estabeleceram ali. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados ou crentes pela metade, porque as coisas não acontecem no ritmo que eu gostaria que acontecesse. E eu começo a procurar em mim mesmo as razões desse fracasso. E começo a olhar, dizendo assim, é porque eu não sou um bom pastor. É porque eu não sei pregar. Ou porque eu também não tenho orado muito. Eu acho que o problema sou eu. E assim, alguém pensa na sua área. Sempre achando que as coisas estão erradas e as coisas não estão acontecendo. Por quê? O que é que está faltando? E aí, que demora é essa? É como alguém que está com muita fome, vai para a pizzaria e chega a pizza da mesa de lado, da mesa da frente, da mesa de trás, e o garçom passa para a esquerda, passa para a direita, e você, e aí? Cadê? E muita gente acha isso, né, o fim do mundo, pois eu não venho mais. E claro, você está no seu direito, você está pagando. Fui muito maltratado, me atenderam 1 hora depois, eu morrendo de fome, resolvi ir embora. Mas muita gente acha na vida que Deus faz assim com ele. Castigo,
pelo preço da desobediência. Mas eu queria convidar você a pensar nesse texto aqui. Deus cumpriu todas as promessas a Israel que fez aos seus antepassados. Primeira coisa, Deus não falha. Deus não falha. Ah, pastor, Deus tarda, mas não falha. Quem pensa assim e acredita nisso, não conhece o Deus da Bíblia. Deus não tarda, Deus não atrasa, Deus não demora. Deus tem o seu tempo certo de fazer o que Ele tem de fazer. E esse processo da espera, ele é pedagógico, ele é de aporte, de crescimento para você, para mim, para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu desenvolva, para que eu aprenda. Ah, pastor, mas eu estou passando por isso porque foi que eu sei que eu errei. Tudo bem. Cometeu erro, reconhece que é um erro. E aí? E aí, acabou. Acabou por quê? Por que acabou? Deus é fiel para cumprir suas promessas. E aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão como as águias, voarão, andarão, correrão e não se cansarão, porque espera, depende, confia e tem posto a sua fé e esperança no Deus vivo. Meus amados irmãos, Deus não trabalha sobre o meu imediatismo, sobre o seu imediatismo. Não trabalha conforme as minhas expectativas, conforme eu acho que tem que ser. Tanto mais que eu oro para que esse homem se converte, e ele não se converte. Quanto mais eu oro para que essas pessoas façam isso ou façam aquilo, e não acontece. Eu oro, e dá errado. Deus tem seu próprio tempo. Deus vai fazer no seu tempo, à sua maneira. Quarto, Deus concede. É Deus que lhe dá isso. Não é seu braço, não é seu dinheiro, não é sua capacidade intelectual, não é seu profissionalismo, não é o seu jeito humano. Não é você mesmo. Deus deu a Israel descanso, deu força, deu vitória, deu fé. O texto do verso 44 diz: e o Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados. Na ideia clara de que eles não eram mais cativos, as suas costas não recebiam mais os açoites dos chicotes e nem dos seus senhores. A terra que eles manavam ali manava leite e mel e eram deles. Havia descanso, não havia ninguém perturbando. Como tinha jurado aos seus antepassados, nenhum dos seus inimigos pôde resistir. Havia inimigos, havia contratempos, havia, mas ninguém poderia resisti-los. Por quê? Porque o Senhor entregou todos nas mãos dele. Meus amados irmãos, olhando para a história de Israel, a gente não consegue enxergar um povo marcado por estratégia militar ou por técnicas avançadas de armas e tecnologia em armamento. Nós vemos um povo que Deus fez o milagre. Nós vemos um povo que Deus literalmente pelejou, lutou por eles. Foi Deus que concedeu descanso. Foi Deus que lhe deu força quando eles não tinham forças, quando eles estavam desanimados, sem com aquela sensação de derrotados, no fundo do poço. Foi Deus que renovou as forças. Foi Deus que lhe fez vencedores. Foi Deus que fez aquele povo conquistar, ter vitória. Foi Deus que fez aquele povo ser bem sucedido. Foi Deus que semeou no coração deles fé. E nós precisamos crer nisso no nosso dia a dia, meu irmão. Não pense que é você mesmo, que é a sua capacidade, que é o seu jeito. Não, é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que age, é Ele que faz a diferença. É interessante que eu olho para a história de Israel e olho para Israel e fico procurando as tecnologias que tinham os egípcios, a capacidade bélica e de governo, de autoridade que tinham os babilônios, os medos, os persas, a capacidade
de arregimentar e controlar como os romanos. Mas eu percebo que eles descansaram no barril de pólvora, num lugar extremamente tenso, onde as pessoas queriam destruí-los, morrer os mortos. Cansados como peregrinos, como ciganos de caminhar no deserto, rodando 40 anos. Pareciam maltrapilhos, mas que sua sandália não se gastava, sua roupa não se acabava. Durante o dia tinha uma nuvem para proteger do sol, e à noite luz para iluminá-los durante a noite. Vitória para aqueles que não sabiam nem lutar. E fé, para que cada vez mais eles colocassem e depositassem sua esperança, confiança em Deus. O texto diz que nenhum dos seus inimigos pôde resisti-lo, pois o Senhor entregou todos nas mãos dele, porque quem fez isso foi o Senhor. Deus é que faz a diferença. O eterno Deus é que tem poder de fazer aquilo que eu não sei e não posso fazer. Somente Deus tem poder de fazer milagres. E esse povo foi alcançado por Deus em milagres. Quinto, Deus é fiel às suas promessas. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. As promessas dos homens, ela tem algumas dificuldades de se cumprirem. Às vezes é falta de caráter. Promete só para conquistar o que quer. Eu prometo a você que você vai ser minha esposa, que eu nunca vou deixar de você, mas vamos para o motel comigo. Eu prometo que vai dar tudo certo. E ele quer só se aproveitar. Eu prometo que se eu for eleito, ele não tem intenção nenhuma de cumprir suas promessas, ele quer ser eleito. Mas às vezes existem circunstâncias, situações maior de que não permite que nós possamos cumprir promessas. Eu prometo que domingo eu vou trazer um presente. Eu adoeci durante a semana e morri sexta-feira. Meu sepultamento foi sábado. Domingo eu não trouxe presente. São circunstâncias, situações. Mas o nosso Deus, não existe situações, circunstâncias, motivos que o impeça de fazer o que ele prometeu. Nada pode impedir o braço forte do Senhor. Agindo ele, quem impedirá? E segundo, o texto diz que ele é fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode tratar-nos com infidelidade, porque ele cumpre as suas promessas. Diz o texto no versículo 45, olha só. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. No texto hebraico diz, nenhuma delas caiu no chão. Nenhuma delas se desmanchou. Nenhuma delas se acabou. Nenhuma delas se desfez. Todas se cumpriram. Sem exceção. E meus amados irmãos, mas por que se cumpriram? Ah, porque Israel era um povo fiel, um povo de oração, um povo crente. Não! É porque Deus é fiel a si mesmo. Suas promessas são infalíveis. Não há, não haverá e nunca houve uma só pessoa que confiou, esperou e dependeu do Senhor e ficou decepcionado, porque Deus nunca, jamais falha. Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel e Ele não muda, não tem sombra de variações. Todas as boas promessas que ele fez a Israel, todas elas cumpriram. E essas promessas estão ali na Bíblia. E todas elas se cumpriram. Todas, sem exceção. E agora ele fez uma última.
Eis que vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez. E se eu vir outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, porque vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. E Tomé disse: Senhor, para onde vais? E como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque essas promessas irão deixar de se cumprirem. A promessa de que breve Ele voltará. A promessa que Ele vem buscar o seu povo, Ele quer vir buscar você. Basta você entregar sua vida a Ele. Basta você aceitar esse caminho. O caminho de volta ao Criador. O caminho da reconciliação. O caminho que lhe liga ao seu Criador. O caminho que liga você a Deus. É Cristo Jesus. Existem inúmeras promessas da Bíblia. Basta você crer e depositar sua fé e esperança nele. Basta você entender que Ele tem poder de fazer aquilo que você não sabe e não pode fazer. E Deus é fiel. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma promessa. Creia, invoque, entregue sua vida a Cristo. A Bíblia diz claramente que nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo e seremos salvos. Eu e a minha família. Eu e minha casa. Creia. São promessas de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. São promessas. E eu queria convidar você a descobrir o segredo da conquista, o segredo da vitória, se importando com as coisas que Deus se importa. Como é importante você entender de que a Ele seja a glória, não a mim. Não, Senhor. O Senhor não deve se aproximar de mim para me ajudar. Eu que devo me aproximar do Senhor para fazer o teu querer e a tua vontade. Eu tenho me esforçado para fazer os meus próprios planos e projetos. Mas o que importa, Senhor, é que o Senhor cresça e que eu diminua, que eu desapareça. Que a tua glória esteja sobre tudo e sobre todos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Eu não posso esquecer jamais de que realmente eu sou e de que realmente tu és. Não permite, ó Deus, que eu inverta esse papel, achando que o Senhor está para me satisfazer, para me auxiliar, para me dar uma força. Não, Senhor. O Senhor está perto de mim, para que eu seja teu servo, porque a tua morte, a tua cruz, me trouxe de volta, em definitivo, para Deus. Sim, Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu queria convidar você essa noite a ouvir essa canção. E em seguida eu quero orar por você. E quero desafiar você que está me assistindo a entregar sua vida a Jesus. Ou você que está afastado dos caminhos, a voltar-se seu olhar para Deus e entregar sua vida a Jesus. A render-se ao autor e consumador da fé. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para sempre. De ti
Senhor, que o Senhor cresça e eu completamente diminua, desapareça. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida, cada coração que ouviu essa palavra essa noite. Que teu Espírito se encarregue de fazer, Senhor, o que tem que ser feito. E que elas com o coração quebrantado, contrito, se volte ao Senhor seu Deus, arrependam-se e rendam-se ao Senhor da vida, que é grandioso em perdoar, rico em misericórdia. Faz, Senhor, a obra na vida dessa família, nesse lar, nessa casa, nesse coração. Faz, Senhor, o que nós não podemos e não sabemos fazer, mas o Senhor pode. Opera, ó Deus, opera. Muito obrigado, porque nos sentimos desafiados pelo Teu Espírito, por Tua palavra, para se importar com as coisas que o Senhor se importa. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas não podemos fazê-lo encerrar como deveria, sem antes consagrar e apresentar ao Senhor os filhos de Luiz e Kaeliane, que é o Caleb e o Castiel. E queria convidar também pastor Alain e irmã Sinádia, porque a irmã Sinádia também tem uma palavra para dar, fazer uma homenagem. Queria convidar o Luiz, a Kaeliane, queria convidar, se está aqui presente, titio, titia, pode vir também, vovó, vovô, quem tiver. Esse é o Caleb, Castiel. Você querendo vir, pode vir também. Quer não? Fica à vontade. Está aqui o Caleb, acordado, e o Castiel no terceiro sono. Meu irmão Luiz, minha irmã Kaeliane, nós queremos dizer a vocês que é motivo de alegria para todos nós, porque esses filhos são nossos também. Nós já amamos, e logo logo vai fazer parte do departamento infantil, logo logo será adolescente jovem. Mas eu quero dizer que esse ato de vocês é um ato de fé, porque vocês estão dizendo: Deus, as tuas mãos são melhores que as minhas para cuidar desses meus filhos. Vai ter lugar que eu não vou estar presente, mas o Senhor vai estar. E eles não são meus, são teus. Mas isso não isenta a responsabilidade que vocês têm de ensiná-los. Verdade, honestidade, bondade, sobre a fé em Cristo. Não adianta eu dizer: não grite com o seu irmão se eu sou o primeiro a gritar com meu marido ou com minha esposa. Não minta se eu sou o primeiro a mentir. Não chame esse nome feio. Quando eu estou de cabeça quente, eu chamo. Aí fica difícil. Como é que eles vão aprender algo que eu não faço? E é o exemplo de vocês que faz com que eles aprendam. Não adianta o Luiz dizer: ei, Castiel, né? Já oraram hoje? Já agradeceram a comida? Se ele nunca viu mamãe e papai orar, agradecer a comida. Já leu a Bíblia? Vocês nunca viram mamãe e papai lendo a Bíblia? Ei, vamos para a igreja? Se papai e mamãe não vai para a igreja. É importante que o exemplo de vocês seja tão marcante, tão profundo, que é o ensinamento que eles nunca vão esquecer. Mas eu queria passar a palavra para a Sinádia nesse momento, que em nome do departamento infantil vai dizer algumas palavras. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui representando o Ministério Infantil da CIB. E como é costume nosso, nós queremos passar para o Luiz e a Kaeliane, ao Caleb, né, o Castiel, a primeira Bíblia deles. E que eles possam estar crescendo em graça, em sabedoria e estatura. Sabemos que Deus já tem
cuidado deles, também como tem cuidado de vocês. E essa semana eu li uma frase que eu guardei, que é uma pura verdade. A frase diz o seguinte: toda criança precisa de alguém para seguir e de um lugar para pertencer. Então, hoje eles ainda não têm essa compreensão, mas que vocês possam ensiná-los a seguir a Cristo e a pertencer a uma igreja, esse lugar aqui de adoração a Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E nós já estamos ansiosos para que esse dia volte e que nós possamos ver nossas crianças correndo, brincando aqui na casa do Senhor. Vem mais para cá, por favor. Fica aqui um do lado do outro. A gente geralmente pede a igreja, mas você que está em casa, eu queria que você estendesse sua mão para a tela do seu celular, para a tela da sua TV, do seu tablet, do seu computador. E nós aqui vamos fazer o mesmo. E em seguida, eu vou pedir a pastor Alain para pegar um bebê, eu vou pegar outro e nós vamos orar. Vamos juntos? O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha cada dia misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, eis aqui, Senhor, na tua presença, estas crianças, que seus pais vêm solenemente diante do Senhor dizer: não são meus, Senhor, são teus, cuida. E aqui, como ministros, como sacerdotes do Deus Altíssimo, nós consagramos e apresentamos o Castiel e o Caleb como propriedade exclusiva do Deus vivo. E que eles cresçam em todos os aspectos, fisicamente, emocionalmente, materialmente, intelectualmente, financeiramente, mas antes de tudo, eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como servos de Deus e como igreja do Senhor, nós queremos declarar que Castiel e Caleb são propriedades exclusivas do Deus vivo para a glória de Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor, essas vidas, e nós as consagramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Alain, aproveite, nos dê a bênção apostólica. Pode ficar aqui que ele termina junto. Que alegria. Desejamos a todos uma ótima semana, abençoada por Deus. E vou impetrar aqui a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe Luiz, Caeliane, Castiel e Caleb.